Boa tarde, pessoal. Saúde a todos com a graça para o Senhor Jesus. Continuando o capítulo 17, a partir do versículo 13 em diante. Então ele me levou em espírito para o deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate e cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Lá do vídeo anterior, a posição sentado significa controle. Então a mulher está sentada, né? A cidade está com o controle sobre a besta. E é ela que permite a besta chegar ao poder. Só que isso vai ser só no início, né? Então, no caso, a besta ela vai ser dependente da Igreja Católica, que faz com que ela chegue ao poder na primeira metade da tribulação. Mas a besta e os 10 chifres, né? Os 10 reis, as 10 nações, odeiam ela. Possivelmente vão ser muçulmanos, porque eles acreditam que os católicos são idólatras, e realmente são. Mas a católica coloca o anticristo no poder, e quando ele estiver firme, ele trai ela. Vou deixar algumas imagens de curiosidade. É um selo, essa primeira imagem é um selo e uma moeda do Parlamento Europeu, né? Com o que tem ali? Uma mulher assentada sobre uma besta. Touros às vezes são chamados de bestas, né? Boa tarde, pessoal. Saúde a todos com a graça para o Senhor Jesus. Continuando o capítulo 17, a partir do versículo 13 em diante. Vou deixar uma outra aqui também, que diz ali: Europa, muitas línguas, uma voz, e a Torre de Babel. E as estrelas ali, ponta cabeça, né, formando um pentagrama, é o capeta. Estrelas são anjos. As estrelas caídas, viradas, anjos caídos. Muito estranho. Nomes de blasfêmia. No chapéu do Papa está escrito Vicarius Filii Dei. Vou até deixar uma imagem, outra, isso vai estar cheio de imagem. Que vou até deixar uma imagem, outra, isso vai estar cheio de imagem. Que significa representante do Filho de Deus. Vigário significa no lugar. Dizem que o Papa está praticamente substituindo Jesus. O que tem na católica? Vai para o padre, né? Vai para o Papa que eles te perdoam os pecados. Você acha um Deus agora. Porque até onde a Bíblia diz, só ele pode fazer isso.
E outra, se o Papa realmente tivesse o poder para perdoar pecados, porque ele simplesmente não absolve todo mundo, né? Talvez porque ele não tem poder nenhum para isso, porque não gera dinheiro. Afinal, tudo é sobre dinheiro, né? Tudo no Vaticano é ouro e pedras preciosas. Tenta casar na católica, paga a taxa para tudo, se bobear até para batizar. E dificilmente fazem um casamento fora do templo. Ué, Deus não está em todos os lugares? E os numerais romanos dessa frase, Vicarius Filii Dei, dá 666. Vou deixar uma outra imagem aí também, que tem essa soma, como eles fazem esse cálculo. Eu não manjo muito as letras, como é que funciona. Mas enfim, quem sabe sejam essas aí algumas blasfêmias. E falando em chapéu de papa, vou deixar outra imagem aí, que segue também os chapéus. O primeiro ali eu não sei quem que é, tá? Mas o segundo é para ser Dagon, né? Deus dos filisteus. Em 1 Samuel 5, porque o chapéu do Papa também é parecido, né? Tipo, querem dizer alguma coisa? 1 Samuel 5:2. Quando os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a trouxeram para a casa de Dagon e a colocaram perto de Dagon. Né? Então, estão seguindo coisa. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro na mão, cheio de abominações e imundícies da sua prostituição. Aqui o versículo 4 já nos diz que a cidade é rica, cheia de ouro e joias. E vestida de púrpura, escarlata. Essas são as cores dos bispos e padres lá. Também vou deixar uma imagem. Que daí vocês vão ver, é sempre as cores que eles usam, os negócios que eles fazem lá. Versículo 5. E na sua testa estava escrito este nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da... Uma coisa, aqui em algumas versões está escrito Mistério Babilônia, dando a entender que a Babilônia é o mistério. O que será que é a Babilônia, né? É isso que dá a entender quando tiram a vírgula. Mas o mistério é a Babilônia. Mistério significa secreto. Babilônia era o nome secreto de Roma. 1 Pedro 5,13. A igreja que está em Babilônia, eleita juntamente com vocês, vos saúde e também meu filho Marcos. Pedro estava em Roma quando escreveu essa carta. E todo cristão do primeiro século sabia que Roma tinha esse nome também conhecido por Babilônia. Então a católica ela não só é uma prostituta, mas também a mãe delas. Por causa dela, muitas outras igrejas vieram a praticar a fornicação, a se vender por dinheiro, a falsas doutrinas. Vamos ser justos que também tem muita igreja protestante que já está assim hoje em dia, tá ridículo. Tem um livro de O.C. Lambert, Catolicismo contra si mesmo, é o título. Mostra papas falando uma coisa, depois outros papas falando o contrário. Se pesquisar também não deve ser difícil achar isso. Sabe o que é isso? É Babel, é confusão, né? E, de novo, também tem igrejas protestantes com isso, mas sabe o que todas elas têm em comum? Não seguem a palavra de Deus, e sim suas próprias ideias. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Embriagada com sangue é uma figura de linguagem antiga que significa desejo por assassinato e o efeito enlouquecedor sobre aqueles que gostam de matar. E isso fecha muito bem com a história da Inquisição Espanhola, né? Eles mataram acho que mais de 3 milhões de pessoas, se não me engano. E tortura também, era bem comum. Só que, né, óbvio que os caras sempre vão negar que isso aconteceu, ou não foi bem assim, né? Mas existe um cara chamado William Shaw Kerr, um historiador e bispo da católica, que escreveu isso aqui. A abominação mais medonha de todas era o sistema de tortura. Os relatos de suas operações a sangue frio fazem estremecer a capacidade dos seres humanos para a crueldade, e foi decretado e regulado pelos papas que alegam representar Cristo na Terra. Anotações cuidadosas foram tomadas não apenas de tudo o que foi confessado pela vítima, mas de seus gritos, choros, lamentações, interjeições quebradas e apelos por misericórdia. As coisas mais comoventes na literatura da Inquisição não são os relatos de seus sofrimentos deixados pelas vítimas,
mas os memorandos sóbrios mantidos pelos oficiais dos tribunais. Estamos angustiados e horrorizados apenas porque não há intenção de nos chocar. Ou seja, isso aqui é um bispo que falou, é ele que escreveu. Ou seja, eles mesmos mantinham registros de como as pessoas eram torturadas, como elas reagiam, como gritavam, quanto tempo ficavam vivos, né? Tudo isso começou na Inquisição Medieval, em 1233. Só foi terminar em 1834. Basicamente 600 anos de perseguições, torturas e mortes pela famosa igreja fundada por Jesus. Quantas provas até aqui? Mas eles se cegaram. Não quer dizer que todos não vão ser salvos, mas muitos estão na idolatria. Que algum santo ou Maria, né, já tomou o lugar de Jesus, infelizmente. E o pior é que muito católico deve ter ido para o inferno e está até hoje achando que é temporário, achando que está no purgatório. Porque a grande maioria deles não tem a fé deles em Jesus, mas na igreja, que ganham a salvação por estarem na igreja. E essa cidade é chamada de prostituta, porque nos últimos 1400 anos ela basicamente prostituiu seus valores e crenças por poder político e riquezas, né? Versículo 7. E o anjo me disse, porque te admiraste, eu te direi o mistério da mulher e da besta que a carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Esse versículo aqui ele só mostra que tudo já ia ser explicado, tá? Mas João se admirou porque ele viu que uma igreja que era culpada por tudo isso, coisa que não devia ser, né? E versículo 8. A besta que viste... eu acho que eu vou deixar isso aqui no próximo vídeo. Vamos deixar do versículo 8 pro próximo vídeo, certo, pessoal? Vamos finalizar por aqui e continuamos no próximo. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.